Opa, pessoal, lê aqui dessa vez mais um reactzinho. Rorococa, quando a piada da fandom é levada a sério demais. Essa aqui foi uma indicação de um amigo meu, então bora lá. Sei lá, o assunto não é sério, sei lá o que vai ter no vídeo, então, quando uma piada é levada a sério. Acho que a única coisa assim que eu posso pensar só para fazer um monólogo aqui é quando algo que uma piada interna, fica tão famosa que tipo, vira aquele signo de brincadeira e quando bate no imaginário coletivo, na normizada, sai da bolha, as pessoas começam a levar com seriedade. E qual o problema de levar com seriedade? É que quem fazia a piada sabia que não era sério. Aí, por outras pessoas estarem levando a sério, as pessoas acham que a piada é sério, né? Acho que o caso mais emblemático é Yu-Gi-Oh! Pra mim, pelo menos. O pessoal falando que, o Yu-Gi-Oh! Rouba porque a carta não tem esse efeito, sendo que a carta é baseada no anime. Então, o original é o anime. Então, se a cartinha física tá diferente, quem tá errado é a carta, porque o anime faz a história, tá. Mas depois, no 5... Aí depois, o começo do Yu-Gi-Oh! É muito mais RPG, é muito mais de lógica. A lógica dos duelos não é a lógica que teve no 5DS, que teve naquele outro anime, no 5Ds, não. Não, no Link Vrains, não é a lógica do Link Vrains, não é do Salão Inglês, não. Eu faço uma história com um jogo onde o foco, pelo menos no começo do Yu-Gi-Oh!, é a história, não o jogo. Tá vendo qual pontinho que eu tenho que fazer aqui? Então, no começo do Yu-Gi-Oh! Era muito mais o roleplay. Por isso que tem a passiva da Batalha da Cidade, que já tinha um pouquinho mais de regrinha do Yu-Gi-Oh! A passiva lá da batalha, onde cada campo, cada local tinha um efeito passivo do campo. Aí por isso que você tinha lógica, que era algo mais interpretativo e blá blá blá. Entendeu qual é o ponto aqui? Qual era o ponto da lógica? É aquela coisa, tipo, lê. Mas a carta era mágica. Mas aí era um erro. Aí o pessoal coloca erro de animação. Por quê? Qual o problema disso tudo? Pra alimentar que Yu-Gi-Oh! Não tem sentido. Que Yu-Gi-Oh! No começo era mal feito. Então, ao invés de você reclamar da Toei colocando uma carta mágica sendo a armadilha, que é um erro, o pessoal vai, tipo, pra coisas erradas. Aí é chato, porque a piada nasceu exatamente da zoeira, da inconsistência de alguns frames, da zoeirinha, daquela coisa de, pô, no anime os deuses egípcios são invulneráveis. Um monte de efeito foda. Aí quando eles vêm pro card game, eles não são isso, né? Erro de tradução do famoso Infinito Mais Um, da flecha. Antigamente, pra vocês terem noção, nem se tinha extra deck. As fusões eram feitas, entre aspas, no freestyle. E ainda com tudo isso, vem a questão poética do coração das cartas, que o pessoal coloca roteiro, roubo, algo tão bobo quanto simplesmente uma ressonância temática emocional. Então é chato, sabe? Porque o MD tem vários problemas, o anime tem vários problemas. Aí você não reclama de ritmo, você não reclama de um monte de coisa. O pessoal vai lá e reclama das coisas, né? Aí isso é chato. Mas aí o Joey era um duelista melhor. Aí você vai ver o Joey um monte de sorte. Mas sorte não poderia ser o poder do Joey. Aí por aí vai. É bobo. É um adulto pegando uma obra e ao invés de entender a obra, ele fica jogando regrinha aleatória. Vamos ver se é mais ou menos isso que vai ter aqui no vídeo. Salve, queridos! É normal que todo tipo de mídia e história que exista tenha uma fanbase que fica na internet só fazendo post de sua série favorita e piadinhas sensacionais. Como Chaves. Vocês viram que Chaves entrou na Netflix? Pois é, né? Vocês viram a abertura que colocaram? Os caras literalmente colocaram a abertura original lá do México, só que eles colocaram a música que tinha no SBT por cima. E aí, só que a abertura era muito mal, então eles tiveram que lupar ali durante um tempo. Eu queria muito falar disso. Enfim, memes, uau! Falando especificamente da comunidade de animes, pensa num povo engraçadinho. É cada piadoca funny, mas esse vídeo aqui tá sendo feito por um motivo engraçado também. Porque ao longo dos anos que eu estive na internet, eu vi muitas dessas piadinhas que começam como uma paródia, como um comentário engraçado, de um ponto que exagera ou pensa muito sobre alguma parte específica da história, mas com o passar do tempo, essa piada fica tão famosa, é tão repetida que lentamente ela deixa de ser uma simples piada para as pessoas começarem a falar daquilo como se fosse algo sério, como se aquela crítica fizesse completo sentido com o personagem ou com a obra. Então eu vou falar de quando... Isso, perfeito. Que é aquela curiosidade, aquela zoeirinha, olha que engraçado, né? Um MD antigo, ele não tinha tanta lógica com o card game, né? Quando o jogo foi evoluindo, o MD, o anime virou muito mais propaganda para as cartinhas, né? No comecinho não era assim, o pessoal chama erro, era mal pensado. Por quê? Porque as pessoas vão querendo, por exemplo, isso aconteceu muito por causa do GX, que foi muito famoso. O pessoal ia assistir, conhecer a cartinha, ia pro anime, a cartinha não era a mesma, entendeu? Aí é simplesmente uma questão de comparação errada. Aí, cara, eu queria outro exemplo. Acho que eu só tenho esse de cabeça de Yu-Gi-Oh! Mesmo. A piada se torna a principal interpretação de uma fandom.
Star Wars é uma das séries que mais sofreu com isso no passado. Nós que nascemos nos anos 2000 e crescemos acostumados às grandes franquias de aventura, acostumados a essas óperas blockbusters milionárias que tem por aí, não conseguimos... Eu não conheço a fandom, né? Deixa eu aqui pensar qual poderia ser. Ah, não sei não. Não sei. Acho que é um. Cara, é que eu não ligo pra Star Wars, então acho que a única piada é do Anakin, mas isso é piada, não é? Eu vejo todo mundo como piada. A da série do Stormtrooper, não, também é piada. Os droids, não. Sei lá, velho. Sei lá, eu não conheço. Só se for aquela da Han Solo, não foi? Lá do Rogue One, uma coisa assim, que eles deram aquela lorezinha de que aquele ponto lá da nave foi feita de propósito, não é? Acho que é isso, né? É a única coisa que eu conheço, mano. E aí, o pessoal levava isso com piada, velho. Era algo tão arquetípico, né? Beleza, um ponto fraco. Tipo, um ponto fraco da Estrela da Morte. Até porque sei lá, tipo, dar um tiro num reator nuclear vai dar muita merda. Sei lá. Nem imaginar um mundo onde basicamente existiam uns filmes normais, de diretores e tudo mais, e Star Wars. Star Wars era muito diferenciado. E por conta disso que os nerds de antigamente viram Star Wars, e principalmente o primeiro filme, religiosamente. Se brincar, cada frame desse filme já foi zoado de alguma forma por alguém. Mas o comentário mais famoso é sobre a Estrela da Morte não fazer o menor sentido. Sabe? Uma super base espacial capaz de explodir um planeta, e ela é completamente obliterada por um tiro num buraquinho da sua superfície. A quantidade de paródias da Estrela da Morte que existia não era pouca coisa. E a questão, rapaziada, é que quando um ponto fraco do roteiro é uma das coisas mais comentadas sobre o filme... Isso não é ponto fraco do roteiro, pô. É o ponto da esperança, arrogância. Pô, literal, gente. Se vocês pegam alguns projetos que foram toque de caixa, vários deles tinham gambiarras gigantescas, entendeu? Tipo, quando você pega, Lê, mas Star Wars não te dá a margem não dá a margem de interpretação? Não dá? Sério? Aí você pega os Siths, você pega toda a cosmologia e não dá? Pra você pegar, por exemplo, não dá margem de interpretação para você colocar um tipo de arrogância, petulância, ou simplesmente uma falha do projeto, por exemplo, de uma arma tão poderosa que algo bobo não passou. Sei lá, esse é o problema de furo de roteiro. Vamos lá. Vamos pensar que, para isso ser um erro de roteiro, você deveria ter, por exemplo, outra Estrela da Morte que não tinha esse defeito. E nessa Estrela da Morte em específico tem esse defeito. Por quê? Porque você não pode colocar algo interpretativo de viés de ação como um furo de roteiro. Por quê? A função do roteiro não é, entre aspas, ser lógico, é contar a história. Se os Sith, eles fossem super mega planejar tudo, a arma definitiva que foi podada por anos, por milênios, que cada detalhe dela foi colocado aí. Olha, parece que eles esqueceram de tampar isso daqui. Não, tá vendo qual ponto? É muito mais como a mítica da arma foi colocada, como ela foi estabelecida, né, lá do Império, lá, blá blá blá. Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, até que você vai lá, escala e pum. Tá vendo com um pontinho? Vai ser um erro de roteiro. Porque um erro de roteiro, ele não tá um erro lógico, tem que ser um erro que subverte a lógica da história. Os preceitos pré-estabelecidos, ou um link muito um link muito frágil, um link frágil. Por quê? Foda-se. Ai, não faz, como assim não faz sentido, carai? Ford, se um carro batesse, um dos projetos mais ambiciosos, batesse na traseira do carro, o tanque explodia. E a empresa decidiu arcar com os processos do que fazer recall. Isso é vida real, que aconteceu real. Então você me vem com não faz sentido, sendo o quê? Uma ação tão problemática quanto fez. Então eu tô falando Ale, você tá esquecendo que um pedaço do filme falou. Aí se eu esqueci alguma coisinha do filme, até porque, memória me condena, mas se for, o único argumento não faz sentido, por quê? Porque não é o que você esperava da coisa, talvez o erro seja simplesmente na sua interpretação do Império. Porque principalmente a questão desse QO. Pô, até a porra dos droids tem um modificador lá os droids, na inteligência uníssona dos droids, do porquê os droids têm personalidade, até isso tem. E isso veio bem antes da explicação lá daquele filme lá do Rogue One. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Então, sei lá, velho, chamar isso de erro é aquele carinha que assistiu Star Wars, não achou genial e tentou achar, só que ele também é burro, não conseguiu achar o que falar mal da obra, em vez de simplesmente, isso foi um marco para sua época, e para você assistir um marco da época, você tem que ter com a perspectiva da época, tem que ver como uma parte da história. Eu mesmo, quando eu assisti Star Wars a primeira vez, eu achei que essa coisa mais tosca do mundo, e eu vi os efeitos, as explosões bonitas, achei do caralho, porra, eu não esperava isso. Aquele clássico, esse filme velho não é tão velho quanto eu achei, cara, o que era, essas coisas bobas, beleza.
Ai, olha esse furo de roteiro. Todo mundo fala que é o furo de roteiro. Foda-se, isso não é furo de roteiro, caralho. Tem várias coisas muito melhores pra tu falar. Ressonância temática, simbólica. Aí todo mundo, toda hora fala ressonância temática, simbólica, estrutura de história, crítica, imperialismo, blá, 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 fascismo internacional e blá, 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 essas porra aí. Beleza, né? Ah, cara, é que eu não gosto quando o pessoal vai. O pessoal vai de, ai, não faz sentido. Como assim não faz sentido? Se o seu argumento é só, não faz sentido, ô filho da puta, como assim não faz sentido? Se tem isso na vida real, porra. Se tem na vida real. Se o seu argumento é, não faz sentido por quê? Aonde que um império deixaria uma arma tão poderosa ter um erro assim? Cara, na vida real tem isso, porra. Na vida real, com as pessoas reais tem isso. Então o seu link tinha que ser, a sua argumentação tinha que ser outra coisa. Por quê? Porque simplesmente você, que tá fazendo, pela lógica, você não sabe o que é a vida real, você não sabe o que é lógica e você não sabe nem o que é ação humana. Você tem noção por exemplo, Napoleão ser baixinho é simplesmente casual, cara, os caras jogou isso. Chamar o Hitler de monobola, por exemplo. Então, tipo, ai, não faz. Amigo, é ser humano, porra. Então, seu argumento tinha que ser outra coisa. Filme décadas depois é difícil de se ignorar. E Star Wars não ignorou. Com certeza, aí no universo Legends Eu não acho que tem. Ah, Lê, mas você não acha que isso veio pra. Não, isso é chamado de vácuo narrativo. E isso acontece muito porque pra aproveitar o hype, pra aproveitar a teoria de fã, pra aproveitar coisas que quando se leva uma discussão, algo chucro, como bobo, como a falha no projeto do. Eu não quero é só uma falha. É só uma falha no projeto. Por que tem essa falha? Não precisa. Não precisa. Ah, Lê, mas pô, Star Wars. Ele responde sim, mas ele não ainda tem o misticismo da força. Ainda tem o misticismo do equilíbrio. Ainda tem o misticismo lá do Anakin, do equilíbrio, dos Darks, da força. Não, tem o misticismo. Não é uma obra que tem full lógica. Não, tem o misticismo. Tem a transcendentalidade. Tem esses vieses da força, daquilo que não explica, que não precisa ser explicado. Então, o que os caras fizeram? Pô, tem esse furinho de roteiro aqui. Tem essa parte mais fraca do roteiro aqui. O que o pessoal faz? Faz um retcon. Ou pega um vazio narrativo, algo que para a época, ou para esse filme, isso aqui não precisava explicar. Ou, por exemplo, teve que cortar isso do roteiro. Simplesmente porque, cara, explicar o porquê, foda-se o porquê, mano. Imagina, você tá lá, meu Deus, o que a gente vai fazer? Tem esse errinho lá. Esse erro aqui. Esse erro. Não, foi por causa do projeto, entra no monólogo explicando do porquê. Eu tenho certeza que poderia vir um cara, ó. As nossas inteligências acharam um erro, uma falha no projeto da Estrela da Morte aqui. Temos que atacar esse ponto, pô. Mas vai ser difícil pra porra. O pessoal fala como se tivesse sido super fácil, né? Acabou. Aí depois de 20 anos que isso tava lá no imaginário coletivo, eles explicaram que essa falha daí foi porque um cara ficou com medo. Ponto. Ou seja, o da hora, na verdade, é a complexação de mundo, de lore, de complexidade. Ou seja, pega um vazio narrativo e explica, expande. Acharam um vazio que não foi explicado. Não porque é um erro, porque foda-se. Foda-se, meu irmão. Eu tenho certeza que se eles tivessem colocado um monólogo explicando por que essa porra desse buraco, o filme ia ferrar. Tenho certeza. Porque tá cheio de filminho que você tá lá no viés emocional. Os caras, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí vem um monólogozinho pra explicar. Ah, foda-se, caralho. Eu não tô assistindo o manual. Tô vendo personagem. Pelo menos pra Star Wars. Porque essa mítica de universo expandido veio depois dos filmes. Com os universos. Isso tem muito mais no Guerra dos Clones. É muito mais foda isso. Nas Guerras dos Clones do que na trilogia clássica, porra. Porque o mundo expandindo é muito melhor naquela pegadinha meio Star Trek da vida. Meio Doctor Who da vida. Meio aquela outra coisa lá, aquele outro sitcom gigantesco de 1 milhão de episódios que é no mundo inteiro. É muito melhor. Tá vendo qual é o ponto aqui? Na estrutura dos filmes, isso não é tão legal. Isso, com alguns errinhos que tem lá no Clone Wars, isso pegou um pouquinho lá. Mas ainda assim, é um viés emocional único. Porra, por que tu defendendo Star Wars? Eu não gosto tanto de Star Wars, velho. Eu gosto muito mais da Guerra dos Clones, acho maneiro. De Star Wars deve ter tido alguma explicação no passado, mas o que eu sei é que 40 anos depois do lançamento do filme original, a Disney fez Rogue One, um filme que teoricamente é uma grande homenagem ao filme de Star Wars original, mas que também parece ser meio que um cadáver digital igual ao Tarkin, mas enfim, é um filme inteiro pra explicar sobre o furo de roteiro de Star Wars, onde eles explicam, né, que a Estrela da Morte tem aquele buraquinho lá, porque o engenheiro que projetou ela colocou aquela falha na Estrela da Morte propositalmente. Uma saída bem inteligente, na verdade, que explica muito bem o porquê disso existir. Aí eu não lembro como eles pegaram essa... Como que eles pegaram essa informação, velho? Porque, cara, eu assisti esse filme. Por que eu não lembro? Como que eles pegaram essa informação? Caralho, velho. Eu tô com vergonha porque eu assisti esse filme. Eu lembro das cenas do filme. Eu não lembro, cara. Olha a informação tão importante
Porque a psique do cara que construiu é muito melhor do que. Muito mais interessante do. Caraca, eu tô fazendo uma arma mortífera, mas o meu fundo de humanidade me fala, mano, tô fazendo isso aqui, mas porra, velho. Puta que o pariu. Sabe aquela. Eu vou fazer esse rim aqui, vou fazer isso aqui. Porque a lore inteira do filme é eles pegarem essa informação pra dar pro quartel-general, mas eu literalmente não lembro como eles fazem isso. É porque isso é meu filho, isso eu não ligo, cara. Tipo, isso é filme pra fã treteiro de 40, 50 anos tretando isso daí, velho. Existem muito mais Porque casos aí de vem o fãzinho emocionado, viu? Sempre foi planejado. Foda-se, sempre foi planejado, caralho. Se acontece isso na história que você tá pedindo, ficava um lixo, porra. Entendeu? Pô, meu Deus do céu. Quem viu aqui a reedição? Quem viu a porcaria do documentário mostrando a reedição da História da Morte? Que foi lá a reta final inteira reeditada. O ritmo do filme é mais importante do que o viés emocional do filme, porra. Ai. piadas na cultura pop que viraram parte do canon do universo, mas nem sempre isso aconteceu de uma forma interessante, como se fosse algo que ampliasse os conceitos daquilo. Às vezes esse tipo de comentário realmente só funciona como uma piadinha, uma paródia. Não funciona colocar isso no material oficial, nem mesmo explicando ou justificando. Muito menos concordando com ele e dando razão, como acontece no filme do Flash, onde o Batman fala algo. Ai, nossa, que filme nojento. Eu não. Ó, o filme do Flash, eu não acho ele tão ruim. Eu acho ele sim ruim. O viés emocional do filme da mãe lá é a única coisa que salva do filme inteiro, mas puta que pariu, velho. Os diálogos, a coisa da verdade. Ah, lê! Mas é porque a porcaria do laço da verdade é diferente. E dane-se. Cara, é um diálogo tão mal escrito, tão vergonha alheia. Tão, tipo, não, mas foi feito pra ser vergonha alheia. Eu quero que você pegue o que foi feito e vá pra. Mano, eu só assisti essa merda porque eu tava no cinema, senão deu vontade de ir embora, tá? Deu vontade de ir embora. Puta que pariu. Ah, ali é filtro. Filtro, meu. Algo como, se eu quisesse ajudar as pessoas de verdade, eu iria doar toda a minha fortuna e riqueza. E assim, esse tipo de comentário sobre o Batman ser um bilionário, e ele oprimia... Já é merda, já é merda. Essa já é muito merda, velho. Já é muito merda. Por quê? Cara, porque é uma leitura pobre. É aquilo que eu falei. Se você pega o mundo e transforma num grande arroz, adivinha? Se você simplifica tudo, tudo fica simples. Então, por quê? Porque o pessoal pega o Batman como signo do bilionário bonzinho. Sabe? O pessoal tem medo disso. É aquela coisinha do. Ai, meu Deus. A história. A história do Batman fala que os problemas do mundo seriam resolvidos se os ricos tivessem poder. Esse é o ponto. Esse é o ponto gigantesco, né? Sendo que o Batman, em quase nenhuma das histórias dele, é colocado como o Salvador. Como aquele que o sabe. Por quê? Porque desde sempre, Gotham é o personagem. Uma cidade tão ruim que aquele que deveria ser o Mauricinho foi corrompido pela cidade. Porque o Batman só começou a se importar com a cidade por quê? Porque os pais deles morreram. Ele não nasceu como um herói solar, ele é um herói trágico. Só isso já mata esse viés de interpretação da gente ver, Batman é fascista porque ensina que o problema do mundo tem que dar mais poder pros ricos porque os ricos... Não, porra. A lore do Pinguim. Só que eu não lembro se a lore do Pinguim, se eles contrassenso ao Batman, é original das HQ, né? Porque tem um monte de run, eu não ligo. Então, tipo, é uma visão pobre, empobrecida, simplista, simplória e prejudicial ao próprio personagem, né? O preparo pro Batman eu já acho ruim, eu já acho lixo. Eu já acho ruim esse negócio do preparo pro Batman. Porque o Batman ele vira um personagem muito mais de aura. Lê, mas você não gosta? Cara, eu gosto lá dele pegando o anel do Lanterna Verde. Por quê? Não porque isso é foda pro Batman, mas isso é foda pro Lanterna Verde, pra mostrar. Ou seja, todo preparo, a Aura Farm do Batman tem que ser duplamente fortificado para mostrar como o Batman é um cara que ativamente não confia nas pessoas, igual foi no Liga da Justiça, lá do desenho, onde ele tinha esses momentos da Aura Farm, só que ele mostrava também quanto ele não conhecia dos outros. A cena lá da máscara, ele contando a identidade pra todo mundo, ou a cena dele do filme antes dos 952, do reset dos 952, dele pegando o coisa lá pra mostrar que, você não presta atenção, presta mais atenção, tem coisa lá. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Por quê? Porque alguns Batman, de algumas versões que eu assisti, o Aura Farm é só Aura Farm, né? O preparo é só Aura Farm, né? Tipo a cena do Batman entrando na casa da Lois Lane, sem a gente ver, enquanto o Superman e a Mulher Maravilha entram pela porta. Eu acho isso merda. Eu acho isso merda. Principalmente se não vier um ponto com o próprio contrassenso do Batman dele não confiar nas pessoas. Não tem por que ele fazer isso. Só para um Aura Farm barato. Eu não gosto disso quando é só isso, porque normalmente o Batman se torna algo flanderizado. Ele se torna o roteiro, a ação invisível.
do roteiro, né? Aquelas fases, aquela frase do Damian lá dos Titãs, Liga da Justiça versus coisa lá, tipo, olha só, eu tenho aqui como vencer com o Superman. Aí fica, o quê? O quê? Fica meio pobre. Fica meio pobre. Porque o Batman não se torna um personagem, ele se torna esse signo chamado idealização masculina. Isso é pobre, isso é bobo. Só que, cara, eu consigo pensar em 5, 6 coisas que eu vi do Batman que tem isso, 20 outras obras. Então, tem só o Batman Animated Series, que é só sobre a história e o pessoal do Batman. Claro que tem um problema lá das próximas temporadas, né? Ah, Lê, não sei. É só pra quem sabe, tu que se ferre. Tá vendo qual ponto aqui? Aí vem a porra desse filme e alimenta essa piada. Infeliz, que não é nem mais uma piada. É só uma distorção. É um grupo tentando ressignificar o Batman. Isso é ridículo. Entendeu qual ponto? Por que o governo salva? É aquele tipo de visão de mundo que o problema do mundo é porque existe. Porque os ricos não pagam alguns impostos. Se os ricos pagassem os impostos, o governo bonzinho iria salvar tudo. Sendo que, literal, sobre o Batman, não existe governo bonzinho. Tá vendo qual ponto? Algumas histórias tem, tá? Algumas histórias tem. O governo, ele é muito mais aquele ente da justiça do Batman. Só que, pô, eu vi isso muito pouco pra achar que é tipo, talvez seja um erro, ou a cara que seja de uma run, que eu dei uma lida que eu assisti. A maioria é política filha da puta, polícia é filha da puta, e o Batman tem que ele é apenas aquele o fiel da balança que tá sendo vencido pela cidade. Classe operária. É algo. E nem vem de putaria e diversão nova. Que literal, acho que episódio 52 ou 48 de Batman Animated Series é literal sobre a cidade vencendo o Batman. Então não vem não, tá? Não vem não. Pô, cara, é porque quanto mais um personagem ele é babado ovo, mais os imbecil vêm pra tacar pedra. É uma merda, porque vira. É dois burros comendo capim. Aí um burro comendo capim de um lado, um burro comendo capim do outro. Fala, não vou comer capim não, porra. Vocês que comam capim, filho da puta. Não sou sobre burro, não. Algo muito legal de você dizer na mesa do bar, né? Pra você falar ali pro seu primo comunista, né? Alguma coisa assim. Você pode fazer uma paródia sobre isso. É engraçado. Até hoje eu lembro daquele vídeo do Batman vs Superman, que o Batman fala, eu sou rico e doido. Agora, o Batman oficialmente declarar isso, ou acreditar nisso o suficiente pra ele dizer isso, tocando no laço da verdade, não dá, pô. Isso sem considerar. Vamos pegar outra coisa do Snyder. Quando ele fala, e qual é o seu poder? Eu sou rico, entendeu? Qual ponto? Lê por quê? Por que essa piada funciona, essa daqui não? Por quê? De novo, dupla. Por quê? Porque é uma piada de duplo feedback. Pra mostrar o que você é especial. O que você vai contribuir. Porque eu tenho meu poder, pô. Como assim? O que você tem? Tá, eu sou rico. Tá vendo qual pontinho da piada? É tanto um sarcasmo, quanto reafirmação, com uma ironia. Tá vendo qual ponto aqui? Porque, literal, Batman Absoluto. A nova HQ. Que eu não li tudo, li só um pouquinho. Sim, desculpa, mas eu não vou voltar a ler, não. Não porque é ruim. Porque, puta que pariu. Eu não tenho mais tempo pra ler porra nenhuma nessa vida. Considerar a piadinha. Aí não sobra nada. É aquela coisa de bater em espantalho, por exemplo. É aquilo que eu falei, tipo, Batman tá muito mais para só na ficção pra um rico ser assim do que todo rico é assim. Aí você tem que bater em espantalho. Aí quem gosta já tá predisposto. Aí como é que você avalia essa frase? Se o laço da verdade fosse. Não, a verdade, mas a percepção da verdade e esse Batman fosse muito parecido com o Batman do Pattinson, por exemplo. Olha que engraçado, né? Como é difícil escrever algo bom. Ah, mas se fosse pra isso no futuro, que não estivesse como uma piadinha idiota num filme do Flash. Então não tem como salvar, meu amigão. De virgem que tem nessa cena também. Assim, eu não sinto tanto. Entendeu? Tipo, e de virgem é só uma flanderização extrema que tem especificamente nesse filme, né? É aquela merda dos filmes de heróis serem enlatados e não tem não tem nenhuma ressonância temática de diretores para até mesmo ter que falar que Guardiões da Galáxia é sensacional porque, nossa, eles são consistentes por causa do Gunn. E olha que o Guardiões da Galáxia 3 são um dos meus filmes favoritos, tá? Mas eu tô falando, ele é um filme mais medíocre que me pegou. Eu gosto muito do filme, só. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Tanta pena dessa cena assim, porque ela aconteceu com o Batman do Ben Affleck. Mas mesmo assim, por ser algo oficial da DC, é muito feio. Essa é a lacração de verdade mesmo, tá ligado? Porque mesmo que o Batman realmente seja um bilionário e tal, é foda você escrever ele como alguém que pensa que agiria melhor pra sociedade doando seu dinheiro, porque você diminui o heroísmo dele demais desse jeito. O Batman vive num universo que tem aliens que dominam mundos, cientistas capazes de criar gases tóxicos, armas químicas e mais ou menos, isso não importa tanto. Tem alguns versos e runs onde é muito mais intimista, onde mais é aquele Corruption, a série Gotham tem isso um pouquinho, né? Corruption Man, onde é pessoas comuns sendo pessoas comuns, num mundo comum, mas sendo comumente massa. Esse é o ponto aquela coisa distópica de o futuro é foda. Isso que é Gotham, sabe? O futuro é tipo, se o Batman vai
pra a cidade de Superman, ele não tem o que fazer porque a sua apanharia. E se o Superman vai pra Gotham, não importa, porque as pessoas não ligam. O Superman não vai conseguir, entre aspas, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tanto que tá lá no... Cara, é foda você ter que argumentar tendo o filme do Batman, né? De The Batman, que ele exemplifica muito bem isso aí. A cada esquina e vive numa cidade com uma corrupção que é dito que o comissário de polícia é o único policial 100% honesto da cidade. Sem contar as sociedades secretas que querem oprimir e dominar todas as pessoas. Existem muitas razões pra fazer o Batman pensar que ele ser o Batman ajuda mais o mundo do que não ajuda. Esse tipo de comentário... Não é nem essa piadinha idiota. É a questão de que enquanto um ajuda de dia, o outro ajuda de noite, essas coisinhas aí. E pra mostrar, porque Gotham não é tipo... Gotham não é o mundo real. Gotham não é uma analogia ao nosso mundo. Gotham, na verdade, é uma analogia extrema do nosso mundo. É um ficcional não lúdico real. É basicamente a nossa realidade piorada, intensificada. Tá vendo qual ponto aqui? Tipo, é como se o mundo inteiro fosse Rio de Janeiro. Zoeira. Eu acho que acontece na série da Ou Arlequina São também. Paulo. Né? E pra mim esse tipo de coisa só pode sair da boca de um personagem como anarquia ou alguma coisa Não, a pessoa vai falar assim, vamos lá. Ai, fã do Batman, não aceita. Tipo, sabe aquela piada que é só um rage bait? Nossa, incrível. Nossa, que humor elevado, tô fazendo rage bait. Tá, porque, como eu falei, se essa piada fosse só uma piada, tranquilo, mas a merda é que tem gente que leva a sério. Só você, na época, nem precisava ser no Twitter, tá? Não precisa ser no hospício do Twitter, qualquer local. Você achar pessoas defendendo essa cena. Por que não? Ele errou, ou a cena do Coração de Ferro. Vamos lá pra cena do Coração de Ferro, então? Zoando o Tony Stark. Gente, mas ela errou? Será que você conseguiria fazer uma armadura tecnológica andando 8 horas no CLT? Conseguiria? Pra você ter que argumentar com esse tipo de coisa. Sendo que, literal, o ponto... o filme tem uma fala contra isso. A lógica interna e externa da superinteligência como um poder / habilidade / aquilo que te destaca do ônus comum. Como o sentido forte de moral e a própria construção da percepção da ação humana como fluxo do viés para o bem coletivo, sendo simplificada a rica é mal e legal. Tá, meu irmão, dá pra fazer os dois, esse é o problema. assim. Eu vou comer esse aqui porque esse aqui é menor. Eu vou comer o menor que vai ser mais fácil. Como você pode perceber, grande parte dessas piadas eram apenas comentários engraçadinhos sobre a história, como pequenos furinhos de roteiro que são facilmente justificáveis dentro da própria história. Mas as pessoas com o tempo acabam levando a sério demais, porém são questionamentos até que válidos no fim das contas. Mas entre os animes e mangás eu sinto que é até pior o caso. Os otakus conseguem ser muito burros mesmo, porque essas piadas geralmente elas são ainda mais fúteis, elas são discutidas muito mais a sérios e geralmente... Culpa da internet. Por culpa da internet. Por que, Lê? Bolha. Vamos dizer a bolha, porque se você é burro, você vai achar na internet uma bolha onde você não vai ser tão burro, onde você vai ser o gênio. Eu tenho certeza que você já viu algum local da internet onde algo completamente idiota sendo discutido de uma maneira séria e alguém idiota falando a idiotice dele se achando inteligente. E literal, tem canais no YouTube fazendo isso, né? E ainda colocando como guerra cultural. Vou ficar quietinho. Tem base de coisas que, de certo modo, são até que explicadas no anime, ou são até, de certo modo, o ponto do arco do personagem. E talvez vocês discordem comigo, dizendo que ninguém leva a sério esse tipo de coisa, mas acredite em mim, tem gente que realmente leva a sério. O caso que mais me... E é isso que assusta, porque sempre vai ter o idiota. Mas é só no... Amigão, a mentira, quando não é combatida, ela cresce. E essa é a merda. Porque a verdade, ela é esquecida. A mentira, não. Tá bom? Esse é o ponto. Porque vai de imaginário coletivo individual, de micro de bolha da internet, pra real. Tipo, sim. A piada do Yu-Gi-Oh! Do que o Yu-Gi-Oh! Não tem roteiro, que os duelos não fazem sentido, que os duelos são muito fumados, são muito idiotas, não fazem sentido nenhum. Eu já ouvi na vida real. Claro que o Yu-Gi-Oh! Ele fez um pouquinho de sucesso antes da internet. E o que potencializa e faz o anime ter essa característica mais idiotizante é por culpa. Internet. 2, jovem. Então você junta esses dois e piora muito mais. Por quê? Porque é só você ter uma discussão um pouquinho mais séria na vida real ou na internet que você muda um pouquinho. Uma. Entendeu? É um cara pegando um HQ, não, toma. O Batman é só neoliberal, algum caramba lá de militante política. Não, e essa história aqui, toma. Exceção, e essa aqui, toma. Toma. Mas é só porque ele é rico, você só gosta dele porque ele é rico. Então toma aqui, Batman, toma essa aqui, toma esse filme, toma essa interpretação. Toma um caba da sua mesma ideologia falando que é idiotice, toma. Entendeu qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? revolta é o do Goku sendo um péssimo pai. Porque esse genuinamente começou a virar canon na cabeça da galera. Tá, merda, verdade. Mas aí nem dá pra dar, porque essa idiotice já era alimentada antes do Super.
já era alimentada antes do Super. E isso piorou por culpa do Super e do Goku do Super ele ser muito mais flanderizado. É aquilo que eu falei. Aquele arco do Goku, especificamente, é onde o Akira, lá na V-Jump, lá falou que o Goku não é um herói. Ele é uma pessoa um pouco mais egoísta. E o pessoal não entendeu esse ponto. Tá lá, Saga Saiyajin. Sabe quando o Goku fala pro Piccolo, por que eu não matei ele? Porque eu ia ficar muito solitário. Eu ia ficar muito solitário se você morresse e não tivesse mais ninguém pra lutar. Aí depois ele vai lá e fala: pô, mas se eu matasse o Piccolo, o Kami-sama ia morrer? Qual dos dois é a verdade? Os dois, beleza. Qual é mais, qual é menos? Não, igual. Igual? E o Vegeta? Então é esse o pontinho do que o Goku é. Então ele não é um herói, mas muito mais sentido daquele herói grego, transcendental, que vai... Não. Ele tem lá aquele quesinho de egoísta dele. Entendeu qual pontinho? E no Super, isso foi muito flanderizado. Porque vamos pensar que no mangá original, isso ficava no subtexto. Tinha lá o Goku, por exemplo, Sagabu, vocês não falarem besteira, Sagabu. O Vegeta lá, nossa, Kakaroto, você é incrível, você é maravilhoso, lá, baba novo do Goku. E ele vai lá, Goku, pode se soltar? Aí o Goku... bem, eu tô me soltando. Aí peraí, como é que é? Tá muito difícil. Peraí. Meu Deus, então você já tá se esforçando, Kakaroto? Isso já é o seu máximo. Já é o meu máximo. Pô, mano, fui idiota. Porque eu quebrei a Potara, pô. Acho que eu só queria ser legal, pô. Me arrependi de ter quebrado a Potara. O Goku. Então é esse o mix onde o Goku ele vai flutuando. Isso é desde sempre do Goku. E a piada, e o que torna. Piada não, né? A ironia que torna o Goku bom, ele tá exatamente nesse limiar. O Vegeta lá é a manifestação, não apenas do Vegeta, por isso que eu não gosto dessa cena, mas de você, telespectador, mas lúdico, que está endeusando o Goku. É essa pegada. E vem o Super e flanderiza, e vem a batalha e flanderiza. Aí, ao invés. Aquilo que tava no meio, puxou para um lado. Aí veio os filmes, que pegam o Goku, jogam para um lado. Aí vem o Super, pega o Goku e joga pro outro lado. A gente não tem o Goku. Não se existe um Goku depois do final do Z. Isso é um lixo. Essa é a mesma culpa. Então, já se tinha isso, mas foi experienciado pelo Dragon Ball Super e não tem muito como. O Dragon Ball Super, o Goku é realmente um pai meio ruinzinho. Ah, Lê, mas dá pra passar o pano. Tem o Goku lá, quando o Zamasu fala lá que matou a Tia. Sim, mas você tem o Goku fugindo do trabalho. Tem o Goku quase fugindo da família. Entendeu qual ponto? Tipo, beleza, ele dá mais foco ao treinamento. Você lembra lá quando ele tirou a carteirinha de habilitação? Claro que é um fillerzinho, mas ele tava lá com a Titi e com o Gohan, lá na Saga Cell. Tá vendo esse ponto de ele é uma pessoa, um bom pai, mas ele não é um bom pai como um humano normal. Ele ainda é aquele cara. É tipo aquele cara que tá o tempo todo fora, mas quando precisa, está dentro de casa. E é aí que esse pontinho morreu, esse meio ponto. Então, esse aqui é o único, até então, me irrita um pouquinho. Eu acho paia. Na verdade, eu acho mais paia quando tentam usar a cena do céu. Porque ali é sacanagem, tá? Ali você, meu irmão, lê a porcaria de novo, tá? Ali o Piccolo. O Piccolo está sendo aquele que não conhece o Gohan. O Piccolo. E faz muito sentido. Porque o Piccolo não conhece tão bem o Gohan quanto o Goku. Beleza? Beleza? É só literal, o contraponto. Interpreta, pelo amor de Santo Cristo. Então, se você tá argumentando que o Goku é um pai ruim, usando o Z, cala tua boca. Para de ser burro. Agora, se você tá falando isso usando o Super, eu ainda acho que é bobo, porque usar o Super é burrice, mas não porque os seus argumentos estão errados. Infelizmente, até na cabeça do Toyotaro, o mangaka atual de Dragon Ball Super. Isso, essas prints forem verdadeiras, eu não sei o nome desse mangá. Inclusive, tem gente que leva isso tão a sério que nem deve entender que isso começou sendo uma piadinha. Pra quem não sabe, de alguma forma, o ponto é que o Goku é um péssimo pai por ter abandonado seus filhos, e o Piccolo serviu mais como um pai pro Gohan do que o próprio Goku. E, meu caro, se você em pleno 2025 ainda pensa nisso de forma séria, sinto lhe informar, você sofreu lavagem cerebral. O Goku não abandonou os filhos dele. Ele morreu 2 vezes, inclusive. Mas eu sei que um dos pontos também, esse já bem mais forte, na minha opinião, é sobre o Goku não entender o Gohan e, durante a luta contra o céu, entregar uma semente dos deuses pra recuperar ele, e assim, o Gohan poder aproveitar melhor o combate. Essa cena realmente é complicada, porque o Goku, ao mesmo tempo, queria sim que o Gohan aproveitasse mais a luta dele, mas ele também estava lidando... Não apenas isso, tá? Porque ele não queria, igual ele falou com o céu, que o céu se sentisse acuado, em desvantagem, pra quebrar também o orgulho do céu. Tá vendo qual ponto aqui? Tipo, por quê? Se o céu se sentisse acuado, como aconteceu lá com a explosão, por ele, eu tô cansado. Se eu não tivesse... Pra ele não se sentir acuado, e o céu errar. Esse é o ponto. Um dos pontos. E outro ponto é que o Goku falou, não, toma aqui, que é aquele ponto cinza, sabe? Porque o Goku tava com tanta confiança que ia acontecer, e ia acontecer, tá? Né? Lá quando... É simples. O que o 16 fez não é... Sem o 16, o Gohan não teria se transformado. Ele teria se transformado. A diferença é que o 16 foi o sacrifício para que
os amigos não morressem. Porque é só, cara, é foda você ter que argumentar com o pessoal que não leu. Porque o céu tava lá, o poder dele tá aumentando, o poder dele tá aumentando, o poder dele tá aumentando. Enquanto o pessoal tava só apanhando, o Gohan ia se transformar. A diferença é, vem o discurso e pum. Então por isso que o pessoal, mas não faz sentido, porque o Gohan, ele se descontrolar, porque tem lá o discurso, ele já aprendeu. Não. Não é porque o pessoal interpreta literal, se não fosse 16, teria morrido. Não, então o Gohan não é que ele aprendeu, ele tava mais indignado, ele ficou mais puto pela Então, ou seja, aquele discurso não era tanto assim pro Gohan, mas sim para mostrar como 16 ele era aquele ser mais nobre. Por ele ter morrido, sendo aquele ser nobre que deu a fúria do Gohan, que já iria acontecer ao ver qualquer um lá dos amigos dele morrendo. Belezinha? Lê, não concorda. Literal, lê lá o mangá. Pega lá as informações, tá? Belezinha. O anime eles têm demais. Concordo. Mas lê lá o mangá, vai por mim. O mangá do Super, o mangá do Dragon Ball, ele é muito sucinto, ele vai muito direto. Então essas margens de interpretações ruins, normalmente você não prestando atenção, vai por mim. É muito direitinho, porque você leu tão rápido que certas coisinhas mais subjetivas você não pega. Com um ser que literalmente poderia explodir a qualquer momento, metafórica e literalmente depois que ele descobriu também. E ele contava que com o poder oculto do Gohan, ele poderia vencer o céu, porque ele mesmo não poderia. E apenas o Gohan tinha o potencial pra isso, e o Goku sabia disso. Também, o poder que o céu perdeu era irrisório. Esse era o ponto que eu tava... Mano, lutei aqui, você se cansou um pouquinho, eu já tô aqui acabado, é irrisório. Então, pra você não ter desculpa. Esse é o ponto, basicamente. Isso por conta de todo o treinamento que ele fez com o filho dele lá antes do torneio, e ele já tinha visto um vislumbre do poder e do gosto do Gohan pela luta. Aí é filler. Não foi tanta maldade do Goku, na minha opinião. Mas ele sorrindo vendo o Gohan apanhando é engraçado demais, não tem como. Sem contar, claro, no final, o sacrifício dele com um pedido de desculpas ao Gohan. E sobre o Piccolo ser mais pai do Gohan do que o Goku. Na minha opinião, isso aí é só um exagero que as pessoas, mais uma vez, levam muito a sério. Ele é, sim, uma figura muito importante pro Gohan, mas dizer que ele criou um menino é um pouco de loucura, assim. Eu diria que ele tá... Porque as piadas, elas tendem a ser, por serem piadas, a não refletir a realidade, pô. Só pegar como é que foi o treinamento, pô, do coitado do Gohan, pô. Lê, é culpa do anime. Vem não. Porque se você pegar, foi o anime que induziu, desculpa, aquele dinossauro é mais pai do Gohan do que o Piccolo. Vem de putaria pra cima de mim, não. É amigo, são amigos, estão mais pai e irmão, pra você ter noção, já que a idade deles é próxima. Assim como uma figura bem vovosística, né, pra Pan, mas não sei se ele é tanto um paizão assim pro Gohan. E eu não chamaria o treinamento que o Piccolo deu pro Gohan. Isso é uma merda que Dragon Ball tá se tornando, velho. Ele tá deitando pra fã e pra percepção burra de fã. Ai, que ódio. Cara, isso daí não é grandes problemas do Piccolo mais vovô. Cara, sinceramente, como é usado lá no Hero, é mais uma piada lá, uma coisinha lá, tipo... É legal, é interessante, é maneirinho, tipo... É tipo uma subversão da piada. Só que, pô, tão levando a sério, velho, as piadas de fãs e tal. Ai, meu Deus, escrevam uma história, não bata punheta pra porcaria dos fãs, meu Deus, escreva a história, aí depois a gente fica feliz. Ai, caraca, pô. Por isso que talvez eu sinto falta realmente do Toriyama, daquele negócio do Vegeta. Mano, falta um Vegeta em Dragon Ball Super, velho. Falta um Vegeta. Do que é um Vegeta? Algo feito pra incomodar. Por quê? Porque o Vegeta foi feito pra incomodar. Porque ele ficou vivo pra incomodar. Porque ele morreu porque o pessoal tava gostando e ele matou pra incomodar. Porque o Vegeta ele é humilhado na saga Cell pra incomodar porque a popularidade dele tava chique. É só você pegar as entradas. Por que o Raditz tem entrada? Por que o Nappa é calvo? Por que o Vegeta tem entrada? Pra humilhar o personagem, né? Pra humilhar o personagem. Aí é uma interpretação minha, tá? Se você não tiver, tá de boa. Mas por que ele apanhou lá pra dizer... Por que o Vegeta apanhou pra mulher? Por que o Vegeta, quando ele foi lá proteger o filho, ele é humilhado pelo filho? Depois ele vai lá, não treina, porque ele toma aquela invertida do Goku, porque ele vai lá e atrapalha e fere o Gohan. Porque o Vegeta, lá na saga, ele pede desculpa pro Gohan pra humilhar o Vegeta. Não era pra... Não, porque depois que o Vegeta pede a desculpa pro Gohan, o Gohan perde as esperanças. Porque se até o Vegeta, o ser mais orgulhoso, tá pedindo desculpa, é porque acabou. Então que teve que o Goku resolve o problema pela telepatia. Tá vendo qual é o ponto? O ponto do Vegeta, ele ser esse personagem bom que ele é porque o Akira queria humilhar o personagem. Falta muito isso em Dragon Ball Super. Quer simplesmente contar a porra de uma história. Não, chega. Gohan na saga Saiyajin como uma boa criação, tá ligado? Nossa, imagina. Nossa, o Daima podia ser tão isso, velho. O Daima podia ser tão isso. Ainda no equilíbrio de entregar o que o fã quer e entregar uma boa história, velho. Era só a porcaria do arco, mas o Life of Life que tem no Daima ser melhor bem feito. É tirar o power scale, é tirar a necessidade de poder de comparação que tem na maioria das obras de contar uma história divertida. A gente vê os personagens que a gente gosta agindo. O caso mais recente é o da Frieren, que chamam ela de racista e estão associando Frieren Beyond the Journey's End a um anime de extrema direita, que
é muito ridículo, é muito estúpido. Espero que seja falsa essa notícia. Isso aí é um negócio que realmente 100% começou com apenas uma piadinha, haha, she's racist, uou, ela é racista, ela mata demônios, guys, ela não quer saber de dar chance pra demônio, demônio bom é demônio morto. A piada vem porque em Frieren os demônios O ponto da obra, exatamente, pelo menos do que eu. O pessoal falou que isso vai ser mais complexado, que eu não duvido, porque tem estrutura pra isso, porque os demônios eles não vieram. Não tem resposta. A gente não tem resposta pros demônios. Fica aquele negócio ambíguo. Será que eles se preocupam com os seus, com os deles? Será que eles são extintos, essas coisas, né? Então tem ambíguo. E o próprio Fallon, ele falou que vai ter um pouquinho mais disso daqui, porque exatamente tem muita base pra isso. Mas o ponto é quanto nós humanos somos idiotas. Porque é só ter, ó, branquinho, bonitinho, fala mansa, agir que nós achamos que é humano, independente disso daqui, ó. Então, se você quiser colocar que isso daqui é uma alegoria a minorias, tipo, tá fazendo aqui o que faz com os orcs, por exemplo. Ah, os orcs são uma analogia a negros. Sim, tem esse tipo de coisa aqui. Os goblins também, né? A minorias, né? É o que o pessoal fazia com os negros antigamente, porque pegavam características e colocavam com não humanas. Ah, pegavam uma característica de lá dos nativos, falavam que eles não eram humanos, sei lá, porque eles se pintam lá. Pegar artigos culturais de radiação para falar que não é humano por causa disso. Então, racismo. O ponto é outro. Olha o arquétipo de nobre. Você acha que realmente esse é o ponto? Olha a pomposidade. Olha o tom calmo e sereno. Eles estão muito mais para uma IA emulando o comportamento humano, tipo em Her, por exemplo, do que para essas alegorias de desumanizar minorias. Muito pelo contrário. Algo completamente inadmissível. Só porque tá numa embalagem bonita, seria aceito. Assim como é o comportamento de minorias colocadas por uns caba branco europeu. Aí eu não sei se estou indo além, nem importa. Mas tá vendo como é que é a idiotice que tá? Ali, mas é certo ou não é certo matar eles porque... Acaba, sabe o que é isso aqui? Por quê? Porque se eles são só seres, eles não são criaturas, eles são seres. Por que ter ódio deles? Pelo mesmo motivo que foram caçar a porcaria do tigre quando matou o filho do cara, lá na Índia. Tem um motivo de tigres lá na Índia não caçarem comumente humanos. Sabe por quê? Quando um tigre ia caçar um humano, lá quando era tribo, a tribo ficava puta e ia caçar o tigre, fazendo uma divisão. Claro que eu não sei se vai ter isso, ou se vai ter algo análogo a isso nesse ponto aqui, ou se vai debater esse ponto de faz sentido ou se não faz, mas não faz. Sabe por quê? Pelo tom de serenidade e apatia que a Friere tem, quando do Vermil lá, de querer dar mais uma chance, porque porque o terror desses seres não é eles apenas matarem como uma planta. O terror desses seres é porque você pune aqueles que são bons. Porque aquele que é bom que irá morrer, aquele que dá chance, aquele que quer cuidar, aquele que tem um coração puro, que vai ajudar todos que lhe pedirem. É por isso, porque eles matam os bons. Tá vendo qual pontinho que eu tô querendo elencar? Do ódio, de perder essas coisas. Porque, se eles são animais, por que ter medo de ter que exterminar eles por causa disso? Além do ponto da questão de reação. Se faz realmente... eu não sei se vai ter isso de faz sentido realmente odiar um ser, um animal, mas também como se tem esse embate. Cara, caraca, um leão veio aqui, um tigre veio aqui e matou meu filho. Tadinho desse leão. Deixa ele comeu meu filho. Tudo bem, tava com fome. Pelo menos meu filho serviu para alimentar essa fera. Uau, uau. Talvez a maldade se manifeste de outras formas, não é? Não só com a pomposidade, vocês entenderam? Tanto quanto essa falsa sua apatia. E esse é o ponto lá. Pelo menos foi o que eu interpretei com o Virmel. Que ele deu a chance, e quando ele perguntou por que você falou isso, porque você não, é porque vocês param quando eu falo. Esse é o ponto aqui, né, desses seres. E o ponto dessa dissonância bonitinha aqui. Aí o pessoal pega isso e quer subverter para o que poderia ser feito, tipo Lovecraft fez. Pra porra. Se nem Lovecraft hoje em dia esse debate é levado a sério, porque ao contrário, pô, a sensação que ele tinha com imigrantes e racismo é a mesma sensação, porque os sentimentos são os humanos, né, são todos iguais, e a sensação é o mesmo que o negro tem com o racismo. Olha que foda, porra. Ressignificar. O bicho morreu e perdeu, porra. A sua obra vai ser usada contra você, porque não importa, né? O autor tá morto, tiro na cabeça do autor. Tá vendo com o pontinho? Demônios são criaturas que imitam os sentimentos e a empatia humana pra tentar enganar os humanos e matar eles. E aparentemente eles são tão bons nisso que estão enganando até o humano na vida real. Você tentar associar isso com realmente casos de racismo na vida real ou alguma coisa assim é muito ridículo, não faz sentido com a série. E eu já fiz um vídeo sobre... Eu não acho nem que não faz sentido, tá? Porque eles podem levantar esse ponto aqui, por quê? Por causa da apatia. Da Friere não tá lá. A cena, a composição, a cabeça na bandeja, até mesmo quando tentam matar lá a Friere, a forma que eles falam é muito seca. A forma com a Friere luta lá com a outra lá é muito
seca, sabe? Esse é o ponto, tá? O único demônio, a Rosinha lá, que ela aparenta ter mais expressividade, é morto. Não parece que é aquela catarse feita pra. Sabe quando tá morrendo e é patético? Tipo inveja. A inveja? Ou ganância? O bichinho lá que morre, o lagartinho, sabe? Esse sentimento catártico de ver alguém mal morrendo. Não. Você sente um teor apático, seja na expressão da Frieren, seja na expressão de como aquele bichinho lá morre, seja na própria expressão. A Fern também, quando ela mata. Quando o outro mata lá na espadada, o outro lá. Tem esse tonzinho de eu não quero que isso seja catarse. Vocês são muito mais os inimigos da vez do que os inimigos do mundo. Mesmo eu. Por quê? Literal, o rei demônio morreu. Igual aquele outro ser. Então eu não acho que vai ter exatamente esse ponto aqui. Então pode ter mais pra frente algo nesse sentido de justificar não o extermínio, mas o ódio a esses seres. Que só estão fazendo aquilo que a natureza deles, que eles evoluíram. Porque se faz sentido ainda ter esse ódio todo. Por quê? Porque ela não age como comumente se tem o ódio. Ah, Lê, mas é porque todo mundo em FA tem essa apatia. Isso é verdade. Isso é verdade, mas, cara, como é trabalhado especificamente nessas duas lutas da primeira temporada, faz sentido. Eu acho que faz muito sentido para quando tá trabalhando. Por isso que eu não quero me abordar muito nesse assunto. Na verdade, eu nem falo disso naquele vídeo muito, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso aí, explicando porque, tá ligado? Comenta aí. Outro caso é o do Chainsaw Man, que essa é a fandom que se perdeu de vez durante um tempo, que, quem não sabe, antigamente na internet, a única forma de ler Chainsaw Man online era por aquelas scans sinistras da época. Eram umas scans que mudavam bastante do material original e adicionavam piadas desse nível aí que você tá vendo no fundo. O que, em geral, aqui no Brasil, acabou afetando bastante o imaginário popular sobre os acontecimentos da série, porque se no texto original, grande parte do personagem do Denji era ele tendo objetivos simples na vida, por não ter conseguido fazer nada da vida dele antes, ele basicamente só querendo colocar em dia tudo o que lhe faltou na vida dele, envolvendo desde comida, objetos e afeto, e por conta disso o Denji é manipulado com promessas e expectativas por toda a primeira parte. As pessoas acabam exagerando muito de falando sobre como o personagem dele se resume a ele ser um adolescente tarado. Eu não acompanhei a segunda parte, apenas vi pedacinhos aqui e ali, e não sei se o Fujimoto flanderizou demais esses aspectos do Denji, né, por conta de algumas cenas que eu vi aí soltas pela internet, mas as pessoas... Desculpa, gente. Ô, velho, a cena do vomitão e da mordida é muito mais pesada do que essa cena aí, velho. A cena do vomitão e da mordida, você consegue falar que foram muito mais gratuitos, muito, do que essa cena aí. Você sabe? Não li. Mas simplesmente a questão de ressonância temática. Essa cena é muito mais necessária, tipo, com a temática da obra, do que as outras duas. Isso eu já acho boa as outras duas, imagine essa. Cara, tem que ser uma cagada. Tem que ser bem foda quando se eu for ler ou assistir essa cena aí e eu não gostar. Porque eu só gostei do vomitão e da mordida, pô. diminuírem o Denji ao personagem safado que só quer sexo, no Hell Yeah, era bem predominante na época da primeira parte. E se ele tá mais assim agora na segunda, aí eu já não sei dizer. O que eu sei que isso foi um problema na minha visão, porque eu vi muitas pessoas que quando falavam de Chainsaw Man, ou quando conversavam de Chainsaw Man, viam ele muito por esse aspecto, né, de ser um anime pra gente tarada, né, por conta do protagonista tarado, e acabavam que se afastavam. É os puritanos, pô. É os puritanos. É aquela coisinha de... É aquilo. Vem o choque, que a cena é feita pra ser choque, e a cena tá cabeça voando, e o cara rezando pra própria perna decepada. Normal. Natural. Isso pode. Aí vem uma cena com leve lasciva, aí não pode, aí exagerou. É aquela... É só uma criança, pô. Adolescente, pessoa que acha que não é pra ter esse tipo de coisa, tipo, só ignora. Isso aí é o tipo pra ignorar porque não adianta. É o bom fixo dele e não adianta pra ele. Ele tá eternamente preso no público livre. Ou no público mais 12. Por quê? Porque ninguém fala, pelo menos, das críticas que eu vi essas cenas, o do vomitão eu vi muito, a da mordida eu não vi tanto, mas do vomitão falando, ai, exagerou, ai, qual a necessidade dessa cena? Porra, velho. Tipo, na época do vomitão, onde eu não tinha assistido a da Raze, eu já tinha percebido, cara, é simplesmente porque o que a gente achou que ia ser um beijo, não foi um beijo, foi uma das coisas mais nojentas do mundo. E a série é literal sobre pegar aquilo que é mais bobo, pueril, aquilo que é mais puro, que muitas pessoas querem traumatizar. Esse é o ponto, tipo, aonde a gente achou que até um beijinho lá daquela... Ter a coisa mais nojenta de todos os tempos que você nunca poderia acostumar. E que aquela cena até aconselha... É que eu falei lá no meu vídeo, tá adestrando o público. Quando você vê o Denji indo beijar, você vai ter muito mais medo. Principalmente porque vem aquele negócio lá da Makimo, quando ela fala sobre tesão e blá blá blá. Exatamente esse ponto. Esse é o ponto. Tipo, caralho, que gratuito. Não, porra, completamente necessário. Eu adorei essa cena. Tipo, ai, mas nossa, é da gastura. Porra, meu Deus, a cena é feita pra dar gastura. Deu gastura. É ruim? Eu não vejo diferença em quem fala dessa cena e fala, tipo, caralho, tô no filme de terror, o filme me deu susto, pô. Pra que dar susto? Pra quê? Porra, é pra ser o quê então? É pra ser o quê? A obra só pode ser de passar sentimento positivo pra você, pô. Não consegue, não? Desculpa, pô. Cresce. E aprenda a lidar
com a complexidade de todos os sentimentos que você pode sentir. Eu já falei, você não é obrigado a gostar. Mas o meu problema é o pra quê? Meu problema é o apelou. Tipo, o apelou é literal. Quando a pessoa fala apelou, o sentimento que dá é se tirava, ficava melhor. Literal. Chainsaw Man, a primeira temporada, quando eu assisti, só não caiu totalmente do meu esquecimento por causa dessa cena. Então, a melhor cena de Chainsaw Man, se tira, fica melhor. Eu falei, não, fica pior. Gostavam do mangá. E isso aí eu não tô nem querendo falar lá daquela mãe que encontrou o mangá do Chainsaw Man no armário do filho dela. Ô, Gabriel, tem uma peituda aqui desse lado e uma pelada desse lado. Isso é revistinha pornográfica, Gabriel? Enfim, existem muito mais comentários nesse nível, né? De uma piadinha que as pessoas acabaram levando a sério demais, né? Como, por exemplo, falar do Shinji depressivo e punheta, mas talvez no caso do Shinji não seja tanta mentira assim, né? Mas, enfim, Pô, por favor. do Shinji, porra. Mano, eu vou. Minha vontade de verdade é reassistir todo o Evangelho clássico e fazer um vídeo no canal principal só pra defender essa cena. Porra, mano. Meu problema é o pessoal colocar isso como se fosse fetiche. Esse é o meu problema, velho. É impossível. Igual a porra do Piscine falou que era fanservice. Tipo, mano, a cena é absurdamente desconfortável. Independente se tu é homem, se tu é mulher, tu é gay, tu é hétero, se tu é goner. É desconfortável. A cena é desconfortável. Você fica desconfortável. A sua única alternativa do porquê a cena existe é gonar. Quem sua mãe tá certinho, tem que pegar tem que pegar nesse vespeiro emocional masculino que parece de vergonha. Tem que pegar essa porra. Tem que pegar. Porque faz isso pra alfinetar, pra tirar do conforto. Tem que fazer mais. Tinha que ter mais obras pegando e usando isso daí como viés de holofote da obra e pra zoar. Igual aquele romance de amadurecimento do trem. Sabe? Que um garoto gostava do trem, aí ela gostava do garoto e ela pegou ele. Entendeu? Tem que ter mais dessa porra. Pro pessoal aprender a lidar com essa bosta. Por quê? É simplesmente porque a pessoa não vê isso comumente na indústria. Aí quando aparece, dá o choque, quebra o cerebelo dela limitado. Ela não consigo mais interpretar. Meu Deus, cabeças voando e tripas voando, eu consigo entender o sentido lógico. E saber se foi bem feito ou mal feito. Por quê? Se você mata a necessidade artística, você não consegue saber nem se foi bem feito ou mal feito. Então, como é que seria bem feito? Você não vai conseguir fazer, porque a ação de fazer já é ruim pra você. Então não existe a ação de fazer boa ou ruim. A ação de fazer já é ruim. Então você mata. Esse não pode mais nem tocar nesse assunto. Ou tem que ser aquele negócio mega lúdico, sabe? Tipo o que Hatoru Black faz. Aí, porra. Leica, né, meu irmão? Aí você nichou como falar do assunto. A gente não vai mais poder falar do assunto. Deixa nos comentários aí outros exemplos que você conseguiu lembrar vendo esse vídeo. Ou se você discorda de algum ponto aí, não sei. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Faça como. Achei que ia ter o do Pica. A piada do Pica, pô. Na moral, eu fiquei triste, pô, quando veio a dublagem não tava pica, viu? Eu queria que tivesse. Mas tadinho do Briggs, velho. O coração mole dele ferrou ele, porque ele fez o maior erro. Justificar escolha narrativa. Tipo, a justificativa foi foda. Ali a justificativa. Por quê? Imagina, eu tava lá pedindo pica. Aí o Briggs falou que quem tava pedindo era porque era. Vocês entenderam? Por causa da origem do meme. Eu nem sabia, velho. Eu só achava a piada engraçada. Tipo, mano, seria legal, seria uma referência legal. Aí eu tava achando que queria uma referência legal pra comunidade e tal. Seria legal, tipo, se der, né? Claro que tinha um pessoal que sem dúvida tava se passando. Não duvido. Aí, pô, mano. Aí eu, caralho. Então quer dizer que, porra. Porque você nichou o meme ao seu criador. Convenhamos que isso também para debate artístico, como eu acabei de falar. Bom, um pedaço do vídeo foi sobre isso. Não. É só briga que você fala, não, gente, essa dublagem aí não quisemos colocar, não. Cliente não pediu. Era pra ser mais sério. Uma piada legal da comunidade. Fazia você, Briggs. Você não o oficial, o pessoal não queria ver. Gravava um áudio separado, não colocava no original para o pessoal fazer a montagem e mover a comunidade. Porque piadas desses memes é o que fazem a comunidade, é o que aumenta uma comunidade. A comunidade estava pedindo não para exaltar o errado, mas para exaltar a ação da própria comunidade. Se os seres que os fizeram isso, lá daquela adaptação merda, sumissem, explodissem, o meme ficava. Ok? O meme estava existindo pela própria necessidade. Então a gente não está pedindo algo errado. Entendeu? Com a pontinho? Tá vendo qual o pontinho? O pessoal queria ver algo da comunidade, que moveu a comunidade. Imagina quantas pessoas pegaram o meme, acharam engraçado, assistindo, leram, tinha somente e gostaram. Eles queriam isso, não queria coisa errada. Aí você pega todo mundo que tava na boa vontade, jogou todo mundo como sabe o que aconteceu lá. O Briggs não tá errado, mas, pô, mano, dá aquela, tipo, não precisava, sabe? Não precisava. Mas aí atacaram o Briggs. Aí forca nos cabas, velho. Forca nos cabas. Esse que se lasca, pô. Eu já falei, eu não gosto de ser punido pelo erro dos idiotas. Pelos erros dos idiotas.
Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Eu nunca nem sequer reclamei quando vi as primeiras traduções e não tava. Pô, mano. Tanto que eu queria só ouvir o Briggs falando pra ter montagem depois, só pra ser engraçado. Mas o Mickey falando safadeza pode, né? Zoeira, acho que nem pode mais, senão ele se ferra lá com a Disney. Mas vocês me entenderam qual ponto que eu tô querendo dizer aqui. Era a hora do Briggs ficar quietinho. Não tá errado, mas não precisava. Só o ponto de quase ninguém saber a origem do meme, só o meme existir, é tipo você pegar o Trollface, for pegar lá, aí a primeira pessoa que compartilhou o Trollface era machista, aí não pode mais. Não, pô. Principalmente na internet, onde você tem que entrar suas liberdades. Falei demais, acho que nem precisava disso tudo, né? Nem precisava disso tudo. Mas tá errado o pessoal querer exigir. Aí você tá certinho. Exigir já é sacanagem. Exigir, e sim, eu vi gente exigindo e tá completamente errado. Era uma sugestão. Mano, seria legalzinho. Não aconteceu? Segue a vida. Entendeu qual é o ponto? O que mais me doeu nessa treta inteira, que eu tava 100% dando... Não, tá o tradutor tá certo se não quiser colocar. 100%. É uma piada interna. É a mesma coisa lá da música funk do Hakari. Tipo, a música do Hakari não veio a música funk. Aí não foi, vamos atrás dos caras. Não, porra. Seria engraçado. Seria legal. Divertido. Uma ressonância da obra, quando a obra sai da obra e vem pra própria realidade. Tipo um evento. Mas se não tiver, tá bem. Mas aí exigir, aí não dá. Nem que fosse. Se o Briggs estivesse falando, mano, a gente escolheu porque é decisão artística. Acabou. Fala aí, o que você lembra dessa treta aí? Tadinho do. Isso sem dúvida, tadinho do Briggs, né? Foi essa época aí que ele tava sendo atacado de morte, não foi? Tanto que ele teve que ir embora do Twitter. Mas é porque o Briggs na época ele tava sendo muito amozinho, muito legalzinho. Então ele não queria ter a imagem dele atribuída, tipo, gente, não é que a gente não quer, não é que a gente é mal, não é que a gente não tá ouvindo a comunidade, é porque esse é um meme complicado, sabe? Vem de um pessoal de uma tradução meio complicada, sabe? Tá se justificando por quê, pô? Eu preferiria, não, gente. Acostumem-se a não terem seus desejos. Mas aí depois você pega ele colocando várias distorções em outras obras, colocando piada onde não tinha, mudando sincronismo. Não dá não, velho. Ele falando que dublador é todo bandido. É complicado, velho. É complicado. Era horário de ficar quieto e não sair acusando os outros.